5W2H, uma das ferramentas mais poderosas e consolidadas usadas para elaborar e acompanhar o plano de ação, nos auxiliando no alcance dos objetivos e metas, tanto pessoais como da organização que trabalhamos. Mas será que somente essas 7 letrinhas são suficientes no alcance dos resultados desejados? No vídeo de hoje eu vou apresentar para você o que eu considero ser um plano de ação completo que traga ao mesmo tempo mais robustez, sem tirar a objetividade que a ferramenta original oferece. Então vamos lá acrescentar mais algumas letrinhas no plano de ação? Vamos partir então primeiro no nosso plano de ação inicial, onde temos aqui nossas 7 letrinhas, e esse 5W2H se deve ao quê? As 7 letrinhas em inglês, que são what, ou o que, why, o porquê, where, ou onde, when, quando, who, quem, how, como e how much, quanto. O que é de fato a ação que vai ser executada, né? Geralmente um verbo no infinitivo. O why é o motivo que está levando àquela ação. É um problema? É uma estratégia? O porquê que de fato vai trazer, qual o motivo que nos leva a executar aquela atividade. O where é onde, né? O local, o setor, a plataforma. O when está associado à data que vai ser feita ou finalizada aquela ação. Who é quem, isto é, o responsável por fazer aquela ação, garantir que aquela ação aconteça. Não necessariamente vai ser a pessoa que vai executar, mas a pessoa que tem que garantir que aquela atividade ocorra. O how é o como, associado à metodologia que vai ser utilizada, o procedimento, isto é, para que aquela ação de fato se concretize. E how much é o investimento, o custo associado àquela ação. Muitas vezes vai ter o custo, muitas vezes não tem. Esse é o plano de ação que nós já conhecemos, e é um plano de ação muito interessante. Mas quando a gente fala de robustez, vamos pensar alguma coisa, né? Para que se tenha um plano de ação que ocorra, muitas vezes é necessário um acompanhamento. E nisso eu vi algumas perguntas. Observe que aqui eu trago um plano de ação associado à área do marketing, né? Então tenho várias ações aqui: lançar campanha no Google, redesenhar landing page, implementar sequência de e-mail, criar calendário, rodar campanha com influenciadores micronichos, enfim. São várias ações associadas à área de marketing. São um plano de ação criado, hipotético, não é um plano de ação real, tá? Mas, vamos lá. Dentro dessas ações, a gente consegue levantar algumas perguntas. Primeiro, será que alguma delas tem prioridade em relação à outra? Será que alguma delas está associado a um mesmo indicador? Alguma delas já está atrasada e exige um esforço maior? Aqui eu estou vendo a data, né? Mas se eu quiser saber se alguma delas está atrasada ou não, eu tenho que olhar no calendário e me dar um trabalho. Qual delas já foi iniciada? Qual delas ainda não iniciou? Quais as atividades que foram feitas para que essa ação final ocorra, né? Porque, por exemplo, lançar campanha no Google Ads para a linha EcoCool. Tem várias subetapas que eu estou associado a essas ações. E todas essas perguntas que eu estou fazendo aqui a você nesse momento, nenhuma delas o plano de ação responde, mas são necessárias para que de fato você tenha uma boa robustez, um bom acompanhamento e que a ação seja finalizada, porque de algum motivo aqui dentro do porquê, existe um motivo por trás que ela seja realizada. E é nisso que vamos incluir agora essas letrinhas. Então, vamos agora partir para esse plano de ação mais robusto. E a primeira coisa que eu incluo, já que eu gosto da parte de padronização, é o número da ação. O número da ação é bem interessante a gente colocar no plano de ação para ter a noção de qual é a ação. Muitas vezes a gente consegue organizar aqui, filtrar, ordenar, mas é interessante entender meio que o histórico de ações que foram sendo lançadas, né? De uma forma organizada, de uma forma que eu possa citar o número da ação tal em outro local para a gente saber de qual ação se trata, não reescrever toda a ação. Eu posso simplesmente pegar o número da ação em um outro relatório, em outra apresentação e colocar aqui a ação associada. Então, eu acho bem importante ter o número da ação. Vamos agora para o próximo aqui, né? Eu tenho aqui essa ação: lançar campanha do Google Ads para a linha EcoCool. Beleza. De onde que se originou essa ação? É que eu tenho um motivo que originou, mas de onde veio? Qual foi alguma reunião específica? O que é que originou essa ação? Foi algum grupo de trabalho? Rodou-se um PDCA? E eu acho interessante entender então a origem desse plano de ação. E por isso eu acrescentaria uma coluna chamada origem. Então, beleza. Lançar a campanha do Google Ads para a linha EcoCool. Esse aqui veio da origem de um PDCA. Então tem um grupo de trabalho e a gente quer melhorar a questão de talvez o tráfego que está muito baixo, enfim, um problema, estamos perdendo o tráfego, não sei, né? Não estamos lead qualificados, foi-se criado um PDCA que gerou uma dessas ações para resolver um problema. Outra ação aqui: implementar a sequência de e-mail. De onde é que veio? Veio de uma sugestão de uma reunião gerencial, beleza. Então aqui a gente pode colocar na origem vários locais, geralmente reuniões, né, que a gente traz, de onde veio essa ação, para entender que muitas vezes
Reuniões diferentes vão gerar ações sobre o mesmo tema. E eles não podem se chocar, né? Tem que ser ações complementares e não faz sentido ter ações duplicadas, as pessoas precisam ter visibilidade. E nesse cenário aqui fica mais fácil porque eu sei a origem. E dito isto, vem aqui a pergunta: pô, beleza, tem um PDCA que gerou essa ação. Mas um PDCA geralmente está associado ao indicador. A melhor dizendo, todo plano de ação, idealmente falando, tem que estar associado a um indicador. Não faz sentido ter um plano de ação que eu quero. O motivo está associado a uma causa de um indicador, de um problema. Então, é interessante ter também um acompanhamento de qual indicador está associado à ação. Se uma ação não está associada no indicador, eu já digo a você que temos algum problema aí no controle das suas ações. Não faz sentido ter ações que não estão associadas a indicadores. Então, é legal ter e é a próxima coluna que vamos adicionar. Nesse caso agora temos o quê? Né? Número da ação é a primeira ação, a origem foi do PDCA e temos um indicador de CTR. Ou vou botar aqui que esse aqui é mais fácil, que nem todo mundo conhece CTR, né? Temos aqui um indicador de leads gerados, né? Então, esse aqui é o indicador que eu quero talvez aumentar, por exemplo. Então, o que que eu vou fazer aqui? Implementar uma sequência de e-mail. Aqui a ideia, aparentemente, é ter alguma melhoria na questão dos leads gerados. Essa ação aqui foi discutido esse indicador dentro de uma reunião gerencial. Agora eu tenho uma história para contar. Eu sei exatamente do qual associação está aquela ação, em qual indicador e de onde veio. Tá vendo como as coisas começam a se completar? Eu consigo ter uma visão melhor? Muito legal, né? E essa é a primeira parte, mas agora vamos para outra parte. Como eu falei, eu tenho várias ações aqui, algumas associadas ao mesmo indicador. Por exemplo, eu tenho a ação número 3 e a ação número 7, ambas estão associados ao indicador de leads gerados. Qual delas é mais importante? Observe que uma saiu aqui de um PDCA, a outra saiu de uma sugestão de reunião gerencial. Mas se eu for pensar em qual ação for fazer primeiro, por exemplo, qual vai ter mais impacto? Eu preciso saber disso, eu preciso ter essa visibilidade para priorizar. E aí podemos incluir também uma análise de priorização das ações relacionadas ao impacto que ela vai ter no indicador associado. Geralmente isso é feito dentro das metodologias, né? No PDCA eu tenho priorização das ações, por exemplo. Mas por que não ter essa priorização de forma visual e rápida dentro do plano de ação? E essa é a próxima coluna que vamos colocar. E agora olha que legal. Então, por exemplo, dentro do mesmo tema aqui do indicador, eu tenho aqui a priorização. Nesse caso aqui nós temos a ação número 3, a minha priorização é de 3. E a ação número 7 aqui, que é o mesmo também indicador, é número 1. Se eu for começar primeiro ou entender realmente o que é que tem mais importância, a ação número 3, que está ligado ali de gerados, ela é mais prioritária do que a ação número 7. O grau dela é 3, enquanto o grau aqui é 1. Geralmente a gente trabalha com números ímpares com proporcionalidades maiores, né? Então a gente vai pegar priorizações 1, 3, 5, 7. Números primos, geralmente, né? Porque aí você consegue visualizar. Quando eu coloco priorização de 1, 2, 3, é muito difícil a gente mensurar se o 2 ele é o dobro de 1, enfim. Não é tão tangível. Agora, quando a gente coloca números primos e mais afastados, a gente consegue ver, uma priorização 7, um peso 7 é muito maior do que um peso 1. Um peso 5 é muito maior do que um peso 1, por exemplo. Então a gente dá essas proporcionalidades que a gente consegue trabalhar melhor, ok? Então aqui é a próxima coluna em relação à priorização. E agora vamos falar aqui um pouquinho sobre o prazo. Observe, quando eu falo aqui o meu quando, geralmente isso aqui confunde muitas pessoas. O que que seria esse quando? É o prazo final? É o prazo quando eu vou executar? E aquelas atividades que eu inicio num período e finalizo, uma semana depois, porque tem várias etapazinhas. Isso deixa muito confuso, né. Geralmente, eu gosto de trabalhar aqui com esse when quando a ação vai ser finalizada. É o prazo para conclusão da ação. E até aí tudo bem, nós já temos o when aqui dentro do 5W2H. Mas o que eu quero acrescentar para você é outras 2 colunas associadas a esse prazo, que é a data de início e a data de fim. Vamos olhar e discutir um pouquinho sobre. Observe que interessante agora. Nesse momento aqui, eu tenho quando a pessoa iniciou, o responsável aqui, né, analista de mídia paga, iniciou essa ação. Essa ação teve início dia 1/5, o prazo dela máximo aqui era 31/5 e foi finalizado dentro do dia 31/5. Então ela finalizou aparentemente dentro do tempo. Eu consigo identificar quando iniciou, não necessariamente inicia assim que coloca a ação, né, e eu consigo descobrir quando finalizou para dizer: aquela ação foi concluída no prazo, ela está atrasada,
o prazo aqui era dia 31/5, mas aqui, por exemplo, ainda não finalizou. Opa, tá atrasada a ação, né? Aqui considerando que hoje é dia, né, quando eu tô gravando esse vídeo, 19/6. Então, isso aqui gera uma sensação de prioridade. E eu já vou até falar sobre essa questão de no prazo, atrasada, que é uma outra coluna. Mas falando aqui dentro ainda da parte de datas, tem uma coisa muito interessante aqui, que é o seguinte: eu, dentro do plano de ação, não sou muito fã dessa questão desse controle aqui de datas. Embora eu acho que para um plano de ação robusto é melhor ter essa data de início, data fim e o prazo máximo de finalização. Então coloque aí no seu planinho de ação, sugiro isso. Mas eu acho que essa não é a forma mais interessante, mas eu vou falar um vídeo especificamente sobre isso, inclusive esse vídeo faz parte de uma playlist da gente discutir algumas coisas de plano de ação, porque quando a gente tem algumas reuniões de acompanhamento, muitas vezes a pessoa só vai priorizar a ação quando ela se torna atrasada, quando você tem muitas ações, é até difícil, por mais que você use dashboards, você use indicadores, faróis, que são sinalizações coloridas da ação que está com problema, ainda assim não é efetivo. Existem outras formas, mas aí isso aí é um tema para um outro vídeo. Mas de agora é muito melhor você ter a data de início, data fim e esse prazo máximo de conclusão para ter um bom acompanhamento. E falando nisso, aqui, como eu falei, é muito difícil eu visualizar, né, se foi no prazo, se foi atrasada, eu tenho que olhar no calendário. Então, por que não a gente acompanhar, relacionado ao prazo, como está o status da ação? Essa é a próxima coluna. E nesse caso, não é somente, um status, como 2 status. Vamos lá, vamos entender aqui o que são essas 2 colunas, tá? Aqui nessa coluna de status está associada a 3 perguntinhas, que são: se eu já iniciei aquela ação programada, se eu já estou em andamento aquela ação programada ou se eu já concluí aquela ação. Então, essas aqui são as perguntinhas relacionadas. E ainda posso colocar um aqui que algumas pessoas colocam, que é se a ação foi cancelada por algum motivo. Mas eu gosto de somente esses 3 para não criar muita complexidade. Ah, cancelada e tal, por quê? Porque senão a gente começa a inchar muito o plano de ação. Então, essas 3 eu acho que são suficientes, que são a iniciar, em andamento ou concluída. Então essa aqui é a primeira. Relacionada ao prazo, nós temos especificamente ao prazo final, né, aqui nesse WEM, nós vamos ter 2 perguntas. A ação, ela está atrasada ou ela está no prazo? Porque, por exemplo, eu posso não ter iniciado a ação e ela já está atrasada. Eu posso ter concluído a ação dentro do prazo ou concluída a ação atrasada. E é muito interessante a gente acompanhar isso, porque geralmente, se você tem um plano de ação gigantesco, a primeira coisa que você faz é o quê? Olhar as ações que têm prioridade maior e dentro delas as que estão atrasadas. Ela pode estar em andamento, ela pode estar a iniciar, mas você tem que saber o que é que está aí, mais crítico. Opa, se essa ação ela foi criada é porque ela vai impactar no indicador. Se ela vai impactar no indicador e eu coloquei um prazo, eu tenho que cumprir aquele prazo. Ela não pode estar atrasada. Ou até mesmo, concluir a ação, mas atrasada. Mas e o impacto que teve nisso? Como é que a gente consegue acompanhar para saber se aquela área está conseguindo concluir as ações a tempo? Eu preciso dessas colunas. Então, essas aqui nos auxilia demais para o acompanhamento desses faróis associados à questão dos prazos. E por último, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, mais magníficas e que ninguém usa e que, por sinal, eu acho que no Excel não é a melhor das opções. Vou trazer um vídeo aqui falando do Planner, que eu gosto bastante, né? Ou do ClickUp, enfim, né? Vou utilizar o Planner como modelo, mas essas ferramentas associadas a cartões para acompanhar as ações, que é como a gente acompanha as ações. E aí você pode me perguntar, como assim, Luiz? Como a gente pode acompanhar as ações? Com o plano de ação, você está mostrando agora aqui para mim. Calma, vamos lá. Eu tenho essa ação aqui, ó, lançar campanha Google Ads para a linha EcoCool. Beleza. Só que não é simplesmente eu chegar, apertar um botão e lançar a campanha tá feita. Essa ação envolve várias, vamos dizer assim, etapas ou microações ou pequenas ações para que de fato ela seja concluída. E por isso que a gente coloca, não pode muitas vezes ser, finalizada dentro do mesmo dia, porque eu tenho que ter várias etapas, algumas delas são dependentes, outras independentes, tem relação entre elas, então eu preciso garantir que todas aquelas etapas dentro dessa ação macro sejam concluídas. E observe que nem sempre uma ação atrasada vai ser de fato atrasada. Às vezes uma etapazinha atrasou, mas pense numa reunião, eu não saber explicar, ficar: "Ah, não sei, aconteceu isso, isso e isso",
fica alguma coisa muito aberta, né, aí o gerente: "Pô, por que que você tá atrasado? Traz informação, como é que tá aquela ação?". E aí que vem essa última coluna, que é a coluna que eu chamo de acompanhamento. Observe aqui que legal, nessa coluna, a ideia dela dentro da mesma cela, eu ir colocando todas as ações que eu estou executando de forma que no final eu consiga concluir minhas ações. Então, por exemplo, por mais que a ação aqui seja lançar campanha no Google Ads para a linha EcoCool, eu tô fazendo aqui o acompanhamento. Ah, beleza, dia 1º do 5 teve o briefing aprovado. Dia 5/5, reunião com o time da mídia agendada. Dia 10/5, aguardando liberação de verba, que é essa verba aqui que foi associada à ação. Dessa forma, quando você chegar na reunião, você não precisa estar escrevendo, discutindo, é muito simples, você otimiza o tempo, você consegue explicar. Se deu uma etapa aqui que está atrasada, você consegue explicar exatamente o que é que aconteceu e tem um histórico. Esse acompanhamento ele é muito legal. A única coisa chata é que se a pessoa quiser colocar organizado, ela vai chegar assim, apertar Alt Enter, e aí vai colocar, dia 12/5 tal e tal coisa, e vai escrevendo. É a única coisa que atrapalha um pouquinho, a pessoa tem que saber. Mas funciona muito e fica muito didático, fica muito rápido. E esse aqui é o nosso planinho de ação completo. Observe que agora ele tem mais robustez, eu consigo acompanhar prazos, datas, eu consigo acompanhar o que são as ações prioritárias, de onde veio as ações, quais são os indicadores associados, eu consigo linkar o número da ação e dessa forma as suas reuniões, seus acompanhamentos vão ficar muito mais objetivos e direcionados.